Todos os deputados aqui sabem de uma coisa, que Bolsonaro vai ser preso. A questão é quando vai ser preso. Hoje, mais um indiciamento. Foi indiciado pela Polícia Federal no caso da fraude do cartão de vacina, que está ligado à tentativa de golpe. Porque percebam bem, aquela fraude aconteceu no final de dezembro, porque ele queria fugir. Foi para Disney. Aquilo era um álibi. Ele queria, ele sabia, ele organizou a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. E ele queria estar fora. Porque o roteiro a gente sabe qual era. Eles queriam que o Lula errasse, decretasse uma GLO, e aí entrariam os militares para tentar desestabilizar o governo eleito. Eu vejo aqui os deputados bolsonaristas. Eu pergunto aos senhores, depois do depoimento do comandante do Exército, General Gomes Freire, depois do depoimento do Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, não é uma delação do Tenente Coronel Mauro Cid, foi a alta cúpula das Forças Armadas que denunciaram, confirmaram a minuta do golpe, que falava na prisão de Alexandre de Moraes, em anular as eleições. Deputado Vicentinho, eu li a peça do ministro Alexandre de Moraes. Eles tinham uma primeira data organizada para prender o Alexandre de Moraes, dia 18 de dezembro, na casa dele em São Paulo. A diplomação ia ser no dia 19. E aí, a diplomação foi antecipada, porque o ministro Alexandre de Moraes deve ter tido alguma informação. Eu estou aqui com uma fala do jurista Walter Maerovitch, um homem muito equilibrado, que cita que é necessário, na visão dele, prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Eu quero ler um trecho da fala de Walter Maerovitch, porque a pessoa é presa preventivamente quando perturba a ordem pública, quando tenta fugir, quando atrapalha as investigações. O que diz o Walter Maerovitch? Diz o seguinte: eu estou vendo só do aspecto jurídico. Acho que ele continua a tentar esse golpe. Ele não parou. Talvez o que o Moraes fez ao mostrar tudo isso foi que o Bolsonaro continua atentando, agitando, perturbando, tirando a tranquilidade, não só do governo, mas de todos nós. Veja o que ele fez na Paulista. Veja como continuam as redes sociais. Esse movimento, e eu concluo, que ele tenta fazer é para intimidar o Supremo, é para atrapalhar uma investigação em curso. É muito grave. Agora o roteiro é esse. Ele vai ser preso e isso vai ser fundamental para que atentados contra a democracia não voltem a acontecer no país. Eu quero, senhor presidente, inicialmente lembrar o que diz o Código Penal, inserido em 2021, o título 12, o capítulo 2º. O artigo 359-L fala: tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Artigo 359-M diz: tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituídos. A pena é de 4 a 8 anos para o primeiro caso e de 4 a 12 anos para o segundo caso. E aí, presidente, eu vou fazer um relato rápido daquilo que nós ouvimos nesses dias e que nos deixou estarrecidos, o que aconteceu no Brasil após o segundo turno das eleições de 2022, quando o ex-presidente foi derrotado pelo projeto do presidente Lula. O Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, afirmou que participou de uma reunião na qual apresentada a minuta do golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Eu vou resumir, senhor presidente. O senhor Carlos de Almeida Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, afirmou que o posicionamento do general Freire Gomes foi determinante para que o golpe de Estado não fosse adiante e que, se o comandante do Exército tivesse concordado, possivelmente o golpe teria se consumado. Depois, Estevão Teófilo, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, admitiu que esteve no Palácio da Alvorada em 3 oportunidades após o segundo turno das eleições de 2022 para fazer o golpe.
Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, afirmou que não esteve no Palácio da Alvorada após o segundo turno para tratar de golpe de Estado e sobre a minuta de decreto do Estado de Defesa no TSE, apreendida na sua residência. Disse que não a escreveu. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido do Bolsonaro, informou que recebeu minutas sobre um suposto golpe, mas as destruiu. Guilherme Marques Almeida, tenente-coronel, ex-comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas, disse que enviou conteúdo com informações falsas sobre o processo eleitoral de 2022 ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-adjudante de ordem de Jair Bolsonaro. Presidente, eu quero ainda lembrar que Laércio Virgílio, Tércio Armadi, Sérgio Ricardo, Walter Souza Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio são os depoentes. E eu queria dizer, presidente, que aqui quem fala é um deputado que preza pela democracia e que as falas que hoje pronuncio aqui dessa tribuna não são elucubrações de minha cabeça ou não são da tinta de minha caneta, são de depoimentos desses senhores à Polícia Federal. É muito grave o que ouvimos esses dias, nos deixou estarrecidos e que, portanto, nós sabemos onde é que vai dar isso, portanto, que a Justiça cumpra com seu papel. É impressionante a situação que nós testemunhamos no país. Existe uma investigação que tem se aprofundado sobre os atos golpistas que aconteceram entre a eleição do ano passado, o final do ano, início desse ano, que culminou no fatídico 8 de janeiro de 2024. Ora, foi gravada uma reunião onde ficou claro a intentona golpista, tendo na centralidade o ex-presidente da República. Isso aqui não é invenção, isso aqui é aquele caso em que o presidente, no seu depoimento, silenciou, mas logo no domingo posterior, abriu a boca e fez a autoincriminação. Réu confesso. No momento em que ele trama e pede anistia, só se dá anistia para quem cometeu o crime, para quem cometeu a irregularidade, a ilegalidade. Então, como é que se justifica um homem que ficou calado, mas ao mesmo tempo não pode falar? Aí é um problema cognitivo, que só especialista pode, de fato, dizer o que está acontecendo. Entretanto, tem uma outra coisa que nos assusta. Parlamentares aqui desta casa que foram democraticamente eleitos, eles teimam em dizer que a urna, ela dava por objeto a fraude da eleição. Eles querem preservar o primeiro turno, mas querem que o segundo turno ele seja anulado. Como é que pode isso? Gente que se elegeu democraticamente atentando contra a democracia. Isso não é invenção. E o cerco está fechando, mas não vai ser só um. Claro que tem o absurdo dos absurdos, onde no Palácio da Alvorada, com os comandantes das 3 forças, onde 2 comandantes disseram que não estariam à disposição do golpe tramado pelo ex-presidente. Golpista! Então, é preciso que essa investigação vá adiante para que se prenda aquele que está ou que estaria aplaudindo a negação desse Congresso. Portanto, é nesse sentido que a Polícia Federal está fazendo o que deve para que a política neste país seja respeitada.